Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga isso com todo o teu coração. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só para o Senhor. Eu só desejo, aleluia, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor, meu Senhor. Eu só, o meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Senhor, nós desejamos a tua presença, Senhor. Oh, amado da nossa alma, vem nesse lugar. Oh, nós te desejamos, Senhor. Não temos outro bem além de ti. Não temos outro bem além de ti, não. Eu preciso tanto de ti, necessito tanto de ti, Senhor. Eu preciso tanto de ti, necessito tanto de ti, sou carente tanto de ti, Senhor. Aleluia. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só, diga, oh Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Aleluia. Aplaude e glorifica a Ele. Eu te desejo, Senhor, com todo o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava orando e Deus me deu uma palavra. E o tema dessa palavra é: qual a autoridade que você carrega? Olha para o teu irmão e diga: qual é a autoridade que você carrega? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É uma pergunta que todos nós devemos fazer para nós. Qual é a autoridade que você carrega? Por quê? Porque essa autoridade vai livrar você de um mundo mau, de um mundo que já está no maligno. A palavra de Deus diz que Jesus, ele viu uma pessoa possessa. Ele falou: lá vem o príncipe deste mundo e nada tenho em mim. Jesus ele declarou de quem esse mundo pertence na atual conjuntura. Esse mundo atual, ele pertence a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Eu quero que você preste muita atenção, porque hoje Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para você. Talvez você não saiba, muitos aqui não saibam, mas eu tive alguns problemas de saúde essa semana, muito sério. E até hoje pela manhã eu acordei 5 horas da manhã com muita dor. Uma dor muito forte.
E Deus tinha, só que a palavra que eu estava carregando comigo era mais forte. E eu fiquei naquela dúvida. E a minha esposa falou: se você não for amanhã, eu prego, mas você tem que falar agora, porque eu tenho que preparar a palavra. E o Adriano também é a mesma coisa: se você não for vir, você me avisa, senão eu já começo a preparar. E eu fiquei naquela segurando, porque ontem à noite eu estava melhor, mas de manhã eu acordei 5 horas da manhã com uma dor muito forte. E aí eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E orando. E engraçado que essa dor que eu comecei a sentir, essa enfermidade, começou quinta-feira, no altar. Eu estava pregando e comecei a sentir essa dor, fui embora com essa dor. E fiquei de quinta à noite até ontem, até hoje de manhã, de cama, irmãos, literalmente de cama, só levantando para ir no banheiro. E fiquei preocupado, porque essa dor estava agravando, não estava melhorando com medicamento. E então o Senhor falou comigo que Ele estava preparando esta manhã para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos discernir algumas coisas no mundo espiritual. E Deus queria liberar cura e libertação nessa manhã. Eu creio que Deus vai trazer cura e libertação. Eu estava ali em pé. Talvez para você que não saiba o que está acontecendo, eu com a perna aberta, com dor, porque numa região incômoda e com muita dor, e não sabia se sentava, ficava em pé. Quando de repente, quando chegou esse momento de eu vir pregar, a dor foi embora. Tomando remédio forte, ingerindo remédio forte, usando remédio local também, e nada resolveu. Mas aqui no altar agora, nesse momento, eu não estou sentindo nada, né? E a minha esposa até tinha perguntado: está doendo? Eu falei: está doendo muito, mas isso vai servir como incenso agradável a Deus. E aí eu tentei jogar para um, tentei jogar para o outro. Ele disse: ah, pastor, mas assim de última hora, porque eu acordei 5 horas da manhã e não consegui mais dormir com dor. Eu falei: eu estou achando que vocês... Aí avisei ele 8h20, acho que você vai ter que pregar. Ele falou: mas de última hora sim? Eu falei: Dani, acho que mas de última hora. Eu falei: meu Deus, vai ter que ser eu mesmo com essa dor. E aí, irmãos, Deus nos leva a viver o que nós pregamos. Eu lembrei de Paulo, lembrei desses homens que sofreram tantas dores. Eu falei: eu vou. E isso aqui é mais uma responsabilidade para você que está nesse ministério, que às vezes tem uma dorzinha de nada e fala: não vou no culto hoje. Então, irmãos, eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas aqui neste lugar. A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo é Satanás. E eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você preste muita atenção. Eu falei: Daniele, eu acho que eu preciso ir no culto, porque tem uma palavra muito forte para levar. Ela falou: você decide o que você vai fazer. Eu falei: ai meu Deus, eu quero pregar. Lá em João 14, verso 30, quando a sua vontade de servir a Deus for maior do que a sua dor, você vai ver Deus agindo na sua vida. Amém? Quando a necessidade de buscar a Deus for maior do que as outras necessidades, Deus irá suprir. Quando a sua vontade de buscar a Deus for maior do que a sua dor, Deus irá curá-lo. Em João capítulo 14, no verso número 30, diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Jesus, ele está olhando como as coisas estão acontecendo ao redor do mundo, pessoas doentes, pessoas enfermas, os fariseus agindo pelo seu interesse e tantas outras coisas. E Jesus diz: o príncipe deste mundo é ele que faz todas essas coisas. Mas tem um detalhe: dele eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma característica dele. E quando Deus me deu essa palavra, Deus falou muito forte comigo: qual é a autoridade que você carrega? Existe o reino de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz.
E o próprio Jesus, irmãos, eu não estou querendo aqui exaltar o diabo não, amém? Amém? Mas o próprio Jesus apontou e falou: olha o príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse: o mundo já está no maligno. A palavra maligno eu já expliquei para vocês, no grego significa o quê? Defraudador, aquele que deturpa, aquele que defrauda, aquele que distorce. As pessoas perguntam: por que Deus é Deus e tem gente que é estrupada? Por que Deus é Deus e tem gente que é doente? Por que Deus é Deus e tem assalto, tem pessoas desaparecidas? Porque esse mundo ele já está na mão do maligno. Deus criou esse mundo para nós, mas nós pecamos e o maligno entrou. Ele é o príncipe desse mundo, ok? Você precisa entender isso, até que Jesus venha aqui e venha enfrentar o anticristo, venha enfrentar o profeta do anticristo, venha enfrentar o próprio Satanás. Esse mundo está nas mãos do maligno, ele é o príncipe. O próprio Jesus, que tem toda a autoridade, falou isso. Só que Jesus disse uma coisa: ele é o príncipe desse mundo, mas dele eu não tenho nada em mim. O próprio Jesus lá na frente, quando ora pelos discípulos, ele fala: Senhor, eu oro não para que o Senhor os tire do mundo. O que Jesus está falando? Não tire eles desse reino que é governado hoje por um príncipe maligno, mas os conserva do mal. O que Jesus quis dizer? Não livra eles hoje desse governo maligno. Não os livre hoje desse príncipe maligno. Não os livre hoje de conviver nessa terra corrompida por esse príncipe que a governa. Mas não permita que eles sejam contaminados e tenham algo desse príncipe nele. A autoridade que você carrega tem muito a ver com quem é o Senhor na tua vida. Eu quero que nós venhamos aqui nesta manhã desmistificar a religião, parar de achar que nós somos evangélicos ou coisa assim, e de fato entendermos a palavra de Deus. Então veja só, existem dois príncipes: Jesus, que é o Senhor dos senhores, o Senhor dessa terra, o Senhor de toda a terra e de tudo que há. Ele é o nosso Deus, Ele está à direita de Deus Pai. Mas hoje vivemos uma condição onde que esse mundo é governado por um príncipe maligno, mal. Então qual a autoridade que eu carrego? Eu respeito mais a lei desse mundo, eu respeito mais as coisas desse mundo, eu respeito o Senhor. Jesus falou: Ele está vindo ali, Ele está agindo, Ele está vindo até mim. Só que é o seguinte, a diferença é que eu não carrego nada do que Ele tem. Será que de fato, irmão ou irmã, você não carrega nada em você que seja do príncipe deste mundo? Será por isso que Jesus falou que aquele que amar o mundo é inimigo de Deus? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo ele é governado por um príncipe. A cultura desse mundo é má, as músicas são más, os filmes são maus, as novelas são más, a economia é má, a política é má, tudo é mal. Eu creio sim que nós podemos se manifestar como homens e mulheres de Deus nessa terra e fazemos a diferença. Mas eu creio também na profecia bíblica que diz que a situação só vai piorar para preparar um cenário para o anticristo. Então, irmãos, não crie essa expectativa errônea que algumas igrejas ensinam. Não, vamos orar para impedir que isso ou aquilo aconteça. Não tem como, porque são profecias que irão se cumprir. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia ontem, mostrei para minha esposa, de duas jovens, uma de 21 anos, uma de 17, bonitas, de uma família de classe média alta, no interior de São Paulo, onde o pai e a mãe são donos de um restaurante. O sonho da filha mais velha era ser médica, e os pais estavam pagando há 3 anos cursinho para se preparar para entrar numa faculdade de medicina. Quer dizer, 3 anos ele pagando cursinho, 3 vestibulares, 3 anos ela tentando vestibular e não passava, o pai pagando. E uma noite a mãe saiu para ir na igreja, o pai ficou em casa, e entram 3 homens e rendem a casa e assaltam a casa e batem todo o tempo no pai, agredindo com arma, falando que ia matar.
Aí o delegado vai investigar o caso. Quem foi o mentor do assalto? A filha de 21 anos. Não é filha adotiva não, filha de sangue. Porque ela não estava conseguindo passar, e o pai investindo nela, e ela queria o dinheiro. Eles tinham um cofre dentro de casa, e conseguiu levar joias, conseguiu levar mais de 70 mil reais. E aí pegaram o WhatsApp do pessoal. Eles tinham criado um grupo no WhatsApp para assaltar. A menina mandou uma planta da casa, falou: a tal horário a minha mãe sai para ir para a igreja. A menina de 21 anos com a irmã de 17 planejaram o assalto. Você acredita nisso? E aí a reportagem fez teve uma conversa com os pais, e sem eles se apresentarem, sem mostrar o rosto, o pai falou: olha, a única coisa que eu fiz, eu levei uma Bíblia para minha filha. Depois que, primeira vez que eu a vi presa, eu levei uma Bíblia e falei: olha, eu só te peço uma coisa. Abraçou ela e falou: pede perdão para sua mãe. E a filha, não, ainda dura, de coração duro, não pediu perdão para a mãe até agora. E na hora que a polícia filma, na hora que eles vão chegar na casa dela para prender ela, eles vão colocar num camburão, e ela fala: mas eu vou andar nisso? Eu não vou ir atrás. Aí a polícia falou: você não entendeu, você está presa. E nós ficamos vendo uma atitude dessa. Se não bastasse a arrogância, uma própria filha planejar um assalto, a ponto de qualquer momento acontecer alguma situação e o pai dela ser alvejado e ainda vinha morrer. Isso é um cumprimento bíblico. A Bíblia fala o quê? Pastor, como é possível uma filha? É possível, porque a Bíblia falou que haverão dias em que os filhos serão contra os pais e os pais contra os filhos. Por quê, Diego? Porque o príncipe deste mundo está indo rumo a realizar os seus objetivos. Ele está fazendo a parte dele. Então, qual é o lugar que nos cabe dentro disso, então? Se não há como nós mudarmos o que irá acontecer. Aí que entra a nossa parte. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Você está falando de filme, Diego, você está falando de música, quer dizer que eu não posso assistir televisão? Pode, claro que pode. Você assiste? Assisto. Você assiste filmes seculares? Assisto. Mas você precisa ter discernimento espiritual, aquilo que você deve assistir ou não. Quantos estão me entendendo? Não é porque todo mundo assiste que meu filho vai assistir. Eu não sou legalista ao ponto de proibir tudo, mas também não sou liberalista ao ponto de liberar tudo. Não é porque todos os casais assistem que eu vou assistir com a minha esposa. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Quem está entendendo? Esses valores estão entrando dentro da igreja. Esses princípios estão entrando dentro das igrejas. E nós precisamos ensinar isso para a igreja. Eu vou dar um exemplo para você muito interessante. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Amém? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar a verdade, né? Se eu tiver que falar algo para uma pessoa, com muito amor, com muito jeito, mas eu vou falar. Eu não mando recado, vou procurar, falar: vem cá, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ensino isso na igreja, porque é o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina você não falar das pessoas por trás, que Deus odeia isso. Deus rejeita a língua mentirosa. Deus não gosta do mexeriqueiro. E inúmeros versículos sobre isso. A própria palavra de Deus diz que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante para você. Existe uma pessoa na Bíblia, eu estava estudando, que ela foi repreendida por um homem de Deus por falar a verdade. E ele estava correto. Será que isso é possível? É possível falar a verdade e estar errado? Pensa comigo. É possível você estar falando algo até da Bíblia. Você está falando da Bíblia. Você está falando algo de Deus. E você está errado, embora esteja falando a verdade? Você já parou para pensar nisso? Existe um homem muito usado por Deus, que eu confio plenamente nele. Ele escreveu praticamente o Novo Testamento todo. O nome dele é Apóstolo Paulo. E ele repreendeu uma pessoa por estar falando a verdade, porque embora esta pessoa estivesse falando a verdade, ela estava errada. Será que isso é possível, irmãos? Estou fazendo um rolo na tua cabeça, né?
Você acha que isso é possível, sim ou não? Ou você acha que eu estou blefando? Hein? Eu sou cheio de pegadinhas, né? Olha para o teu irmão e diga assim: existe um homem de Deus na Bíblia que repreendeu alguém por dizer a verdade. Antes de contar a história, eu vou ler só o que essa pessoa falou. Essa pessoa que falou a verdade falou assim: olha, estes são servos de Deus Altíssimo. Essa pessoa estava falando de Paulo e Silas. E eles anunciam o caminho da salvação. O que essa pessoa falou? É verdade ou é mentira? Verdade. Essa pessoa viu Paulo chegando e Silas falou: estes homens são homens de Deus, homens do Deus Altíssimo, e eles estão chegando para anunciar o evangelho da salvação. Aleluia! Quantos podem não aleluia? Só que Paulo olhou e não deu aleluia. Essa pessoa falou a verdade? Sim ou não? Eu quero que você pense para instigar em você uma mudança de mentalidade. Veja só, sabe por que você muitas vezes fica mal espiritualmente? Muitas vezes você é enganado? Porque o diabo às vezes fala a verdade para você. Sabia disso? O diabo é o pai da mentira, sim, mas sabia que às vezes ele usa como estratégia a verdade? Vou te contar um exemplo rápido antes de ler essa palavra. Era alguns anos atrás, eu tenho 37 anos, então eu estava com 18, 19, então eu estava com 18 anos atrás, há 18 anos atrás, direto do túnel do tempo. Eu estava aqui em Pouso Alegre, eu liderava um grupo de jovens aqui numa igreja, eu era líder do grupo de jovens, e nós fomos marcar uma comunhão com os jovens na casa de um casal de irmãos para orar. E nós estávamos orando. Depois a gente ia comer um lanche, ia dar risada até comunhão. A gente estava orando. E tinha uma jovem no nosso meio que ia todos os cultos, já era batizada, e ela buscava falar em línguas, aquele dom de falar em línguas, ok? E aí todo mundo sabia que ela queria ser batizada. E aí nós estávamos orando, de repente essa jovem levantou na sala e começou a falar em línguas. Alguém aqui já viu alguém orando em línguas? E ela falou língua, mas falou tão bonito, irmãos, sabe? Falando assim com autoridade. E eu lembro que eu estava de costas para ela, ajoelhado no sofá orando. Eu estava ajoelhado de costas para ela orando. E aí o povo começou: glória a Deus, aleluia, aleluia, ela foi batizada, glória a Deus. Na hora o Espírito Santo falou para mim: repreende, porque não sou eu. Eu virei, na hora que eu virei, apontei o dedo, irmão, ela já levantou as duas mãos para mim assim. Eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus. Ela caiu no chão endemoniada, babando. E o povo deu um pulo para trás. Eu falei: vocês estão vendo? Vocês precisam ter discernimento espiritual. Vocês estão dando glória a Deus, aleluia, e ela está debaixo de efeito de demônios. Então veja só, o diabo ele pode falar uma verdade para te enganar. Eu fico muito surpreso com irmãos que chegam para mim: não, pastor, eu tive um sonho e não sei o que. E aí eu olhava, o telhado estava lá. Quando eu olhava de novo, o vento veio e levou o telhado. Que isso significa alguma coisa, com certeza alguma coisa significa. Ou você comeu demais antes de dormir, ou você tem que tomar um chazinho de camomila, né? Pastor Diego, você crê que Deus fala com sonho? Creio. Deus fala comigo em sonhos. Mas eu me conheço, eu sei quando é Deus. E eu estava falando esses dias para minha esposa: a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos que nos policiar. Se é Deus que está falando conosco, ou se é a nossa alma. Eu vou te dar 2 exemplos rápidos, tá? Não esquece da história da pessoa que foi corrigida por Paulo, não. Diego, você crê que Deus pode falar com pessoas em sonho? Creio. Eu não estou limitando o Espírito Santo. Você crê no dom de falar em línguas? Creio. Da maneira correta, creio. Mas veja só, eu vou falar pelo menos de 2 homens na Bíblia usados por Deus com sonhos. Quando fala de homens que tinham sonhos, visões, e Deus falava com eles muito em sonhos, eu lembro de repente eu lembro de Daniel e de José. Quem lembra de Daniel? E quem lembra de José? Então vamos recapitular rapidamente. José era um homem que Deus falava com ele em sonho.
Quem lembra que quando ele estava preso, ele teve alguns sonhos, e os sonhos dele aconteceu, e por conta da fama dele de ter um ministério que interpreta sonhos, e Deus fala por sonhos, ele foi até o faraó, interpretou os sonhos, e Deus usou aquilo como uma via de regra para ele chegar a ser príncipe no Egito. Quem lembra disso? Todo mundo lembra dessa parte, que ele era usado por Deus, que ele sonhava. Quem queria ter esse dom que José tem? Quem queria? Sinceramente fala, eu queria. A Bíblia fala que você deve buscar os dons, isso não é pecado. Só que tem o seguinte, vamos voltar um pouco à história de José. José era o irmão caçula. Isso nos leva a entender que ele era o mais imaturo. Ok? Amém? E José, por conta da inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo, jogado num poço, numa cisterna. E você que ainda não lê a história de Daniel na Bíblia, e eu te garanto que você vai ler essa parte da cisterna, você não vai ouvir, e a Bíblia não poupa ninguém. Quando alguém peca, Deus coloca lá também na Bíblia. Você não vai ver nenhum texto de Daniel, José virando a boca para blasfemar contra Deus. Você não vai ver nenhum momento José virando e falando assim: eu estou nessa cisterna, lembrando que ele era o mais novo. Os irmãos não tiveram maturidade para lidar com o ministério dele, e ele teve maturidade para lidar com a imaturidade dos irmãos dele. Você não vai ver em nenhum momento José dentro da cisterna falando: eu estou muito desanimado, eu acho que Deus não é na minha vida não. Hoje eu vou mandar um WhatsApp para pastor falando que hoje está ruim. Não, ele permaneceu firme. Aí ele começa a melhorar as coisinhas para ele. Ele vai para a casa de Potifar, começa a mandar, ele é um escravo, mas começa a ser chefe dos escravos. Melhorou um pouquinho. Ele não deixa que isso o torne soberbo. Ele não deixa que isso tome a mulher do seu chefe, embora ela ainda oferecesse a ele e tirasse algum proveito. Permaneceu com caráter. Ele ainda, depois disso tudo, foi injustiçado, condenado como estupro de vulnerável, abuso sexual. Você gostaria de ter como pastor alguém que foi preso alguma vez por suspeita de abuso sexual? José. E você não vê em nenhum momento José falando o quê? Não, agora eu desisti mesmo, agora acabou. Você não vê ele dentro da cadeia, irmão, ele em nenhum momento blasfemar. Você vê? Então me leva a crer que José era um homem que tinha estabilidade emocional. Quem concorda? Vamos falar de Daniel então. Daniel era um jovem, mancebo. Um dia alguém entra na casa dele, bate no pai, bate na mãe, pega ele, leva ele como escravo, joga ele dentro de uma masmorra, fala: agora você vai trabalhar para esse rei. E nenhum texto você vê Daniel falando: onde está o Deus que eu orava, que eu buscava, permitiu que eu fosse escravo? Você vê, irmãos, algum texto? Quando ele foi perseguido por homens invejosos, eu estou pulando a história, quando ele virou um homem importante, você vê ele blasfemando? Outro jovem que tem o quê? Estabilidade emocional. O que me leva a crer que uma pessoa que tem ministério com sonhos, interpretação de sonhos, ela tem que ser uma pessoa que tem o quê? Estabilidade emocional. Eu não consigo, com todo respeito, receber de uma pessoa: não, eu tive um sonho, pastor, em relação a isso. Amém, eu vou ouvir, vou interpretar, vou discernir. Mas também eu vou olhar o quê? A vida dessa pessoa. É uma pessoa que uma hora quer Deus, uma semana está na igreja, outra semana não está, uma semana está orando, outra semana está chorando, uma semana. Essa pessoa, ela precisa estar atenta se realmente é Deus ou se é uma influência na vida dela emocional, ou até mesmo de espírito de engano. Quantos estão entendendo? O que eu estou querendo te alertar aqui é muito profundo. É sobre nós sabermos utilizar as armas corretas para lutar contra espíritos malignos que querem
tirar a nossa autonomia, a nossa autoridade. Eu não estou falando que Deus não possa te usar. Eu desejo que Deus te use, que Deus te dê sonhos. Mas veja só, não é o primeiro sonho que você vai lá e recebe que você fala, não, ó, olha aqui, ó, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, isso aqui é de Deus, vamos orar através dessa direção a partir de agora, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo. A minha vida não pode ser regida por isso. Posso ouvir amém? A minha vida tem que ser regida pela palavra. E depois, além da palavra, Deus pode usar línguas, Deus pode usar sonhos, Deus pode usar revelação. Mas a base tem que ser a palavra. Eu olho na vida de Daniel e vejo a palavra. Eu olho na vida de José e vejo a palavra. Eles não eram influenciados pela sua emoção. Você não pode hoje acordar e querer Deus. Ah, eu quero um ministério. E amanhã, está chovendo, hoje eu não quero não. Eu estou aqui, irmão, mesmo com dor, quando eu acordei 5 horas da manhã, porque aquele que me chamou é maior do que eu mesmo, e o desejo que Ele colocou em mim é maior do que eu mesmo. Eu não sei se você consegue entender isso. Tem pessoas de Deus aqui que poderia pregar, não tem problema nenhum, mas o meu desejo de estar aqui era muito maior do que a dor que eu estava sentindo. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus quer te usar, mas antes Ele precisa trazer maturidade para você. Eu vejo às vezes nas pessoas muita imaturidade. Ah, eu tive um sonho assim, assim, assim. Aí a pessoa já muda de humor, já muda até a maneira que age com a gente ou com outro irmão. Deus não pode usar pessoas assim. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor que você, mas estou aqui para ser um modelo. Eu não posso acordar às 5 horas da manhã com dor e falar, mas aonde está Deus que cura todo mundo que eu oro e não me cura? Eu não vou na igreja hoje não, vou fazer corpo mole, tem gente abençoada que prega lá. Não, eu falei, Deus, eu quero ser curado, eu quero ir. E eu com dor eu vim, irmãos, com dor, com muita dor. Eu não sei se eu vou descer daqui e depois a dor vai voltar, mas eu sei que agora eu não sinto nada. Será que você está entendendo o que eu estou falando? E o diabo, ele vai tentar te parar, ele vai tentar te enganar, e ele vai usar até a verdade para te enganar. Em Atos capítulo 16, verso 16, conta a história desta pessoa. Veja só, às vezes você fala para mim, pastor, mas eu fui em tal lugar, alguém falou alguma palavra da Bíblia para mim, então é de Deus para mim fazer isso. Pastor, não, mas a pessoa, ela teve uma visão assim, 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 e ela falou tudo que é da minha vida. Ela falou a verdade. Peraí, calma lá. O fato de uma pessoa falar a verdade em relação ao que está acontecendo na sua vida não quer dizer que ela é de Deus. Tome cuidado. Pastor, por que você está pregando isso? Aconteceu alguma coisa? Eu estou pregando isso porque Deus falou para mim pregar isso. Deus falou comigo, existem espíritos malignos querendo atacar a igreja, que nem aqueles kamikazes. Deus me revelou e mostrou, e você vai pôr isso para correr domingo. É por isso que eu enfrentei resistência para estar aqui. E antes de terminar isso, nós vamos orar, e todo espírito que estiver atuando na tua vida, com enfermidade, com desânimo, vai embora hoje. E aqui fala, Atos 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Irmãos, esta mulher estava falando a verdade. Qual era a intenção do diabo de falar a verdade? Deixa eu te falar, o diabo é o pai da mentira, mas nem sempre ele vai usar a mentira como arma. Em algumas vezes ele vai usar a verdade. Você sabia disso? Veja só, Paulo chegou numa cidade para pregar. A pregação de Paulo e de Silas iria trazer libertação para aquela cidade, ia mudar para sempre a história daquela cidade. Quando ele entra na entrada da cidade, tem uma mulher jovem, e ela fala, olha, escuta tudo que esse homem tem para dizer. Ele é servo do Deus Altíssimo, ele anuncia o caminho da salvação.
Isso foi dias. E ela falava a verdade. Falava ou não falava, irmãos? Ela estava falando mentira aqui? Mas qual que era o problema dessa mulher, irmãos? Não as palavras que ela estava dizendo, as palavras eram verdadeiras, mas o espírito que estava por detrás daquelas palavras. Ai, pastor, eu pedi uma direção para Deus, aí veio uma pessoa, virou e falou aquilo para mim, e ela falou tudo, é tudo verdade, ela falou até da Bíblia. É mesmo, irmão? Eu vou te ensinar uma coisa para nunca mais você esquecer. Não é o que a pessoa fala, mas o espírito que está por trás dela. Nunca mais esqueça isso. O próprio Senhor Jesus nos orientou. Pessoas vão chegar em você e falar: eu tive um sonho com você. E às vezes vai falar até um versículo da Bíblia, alguma coisa, você fala: meu Deus, é de Deus isso. Aí você é emotivo, você não vai na palavra e vai na emoção, você fala: é de Deus. Aí você entra numa coisa, aí depois você chega para mim e pergunta: pastor, por que eu fiz aquela coisa que Deus usou a pessoa falou da Bíblia, falou isso e deu tudo errado? Porque você não discerniu o espírito que estava por trás dela. Existem pessoas que pregam nos altares do Brasil e pregam a palavra, usam a palavra de Deus. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, mas qual espírito que está por trás deles? Mamon. Eles querem mercandear a palavra. Qual é a motivação por trás? Tirar lucros atrás da palavra. Onde estão entendendo? Olhe para o teu irmão e diga assim: o diabo é o pai da mentira, mas tome cuidado, ele também usa a verdade como uma arma para te enganar. Você já tinha parado para ouvir uma mensagem como essa? Você já tinha prestado atenção nisso? Paulo chega nessa cidade e essa mulher está na entrada, e a Bíblia fala que ela tem um espírito de adivinhação. Qual era a autoridade que essa mulher carregava? Uma autoridade da parte de quem? Do príncipe deste mundo. Toda aquela cidade era influenciada espiritualmente por aquela jovem. Toda a cultura religiosa, todo o entendimento espiritual era influenciado por ela. E existiam homens que ganhavam dinheiro, lucravam com essa influência espiritual dela. Então, quando Paulo e Silas chegam, o diabo usou uma estratégia muito inteligente. Ele falou o quê? Eu vou ficar incubado aqui e vou falar deles, para ele não me mandar embora, não mexer comigo. Por quê? Porque eu estou há muitos anos influenciando essa cidade através dessa jovem. Mas a Bíblia fala que quando Paulo olhou, ele viu o espírito que estava por detrás da vida daquela jovem, que era um espírito de adivinhação. E o mais interessante é que Paulo, quando vira, ele não fala com a mulher, ele fala com o espírito. A Bíblia fala que Paulo, ele já indignado, ele virou e falou ao espírito. Por que Paulo falou ao espírito, irmãos? Porque Paulo carregava uma autoridade. Quando você carrega a autoridade de Deus, você tem discernimento. Deus irá revelar o espírito que está por trás das palavras das pessoas. Você sabe o que significa espírito de adivinhação no grego? Eu pesquisei. Espírito de adivinhação no grego é ventríloco. O que é um ventríloco? Ventríloco é aquele boneco. Quem já viu isso? A pessoa, ela pega aquele boneco e coloca aqui assim, e faz com a boca e faz de conta que é o boneco que está falando. Espírito de adivinhação no grego é a mesma palavra utilizada para ventríloco. O que significa? O que Deus está querendo nos mostrar? Aquela mulher era só o boneco, mas a voz que saía dela não era dela, era de quem? Do espírito. De quem? Do diabo. Como você está entendendo? A voz que saía dela: olha, eles são homens de Deus, eles estão pregando o caminho da salvação. Passava por ela, mas não era dela, era dele. Quantas vezes talvez pessoas chegam com aquela voz doce e
colocam você em condições que você se compromete sem orar antes, sem discernir. Eu não faço nada sem orar, irmãos. Todo mundo descobriu lá no prédio que eu sou pastor. Aí tem uma senhora lá que falou assim: pastor, quando você vai vir aqui em casa fazer uma campanha de 7 dias? Eu falei: não sei, eu estou orando, quando Deus mandar eu vou. Eu não vou fazer as coisas que os outros querem que eu faça. Eu tenho entendido isso. Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não sou obrigado a fazer o que todo mundo quer que eu faça. Pastor, não, mas o pastor ele deixa as 99 vai atrás de uma. Vocês só usam esse texto, né? Quando Jesus está falando isso, sabe de quem que ele está falando? Dos judeus, que ele deixa os judeus, vai atrás dos gentios, que o evangelho vai para os gentios. Aí diz que ele está falando, ele deixa as ovelhas do rebanho dele, que são os judeus, o povo hebreu, e agora o evangelho passa aos gentios, porque os judeus não valorizaram, ele vai atrás do gentio. Você vê que todo mundo que valorizou o evangelho de Jesus era gente que não era judeu, hebreu, samaritanos. Então eu comecei a entender isso. Por quê? Às vezes a pessoa está com aquela carinha: eu sou da igreja tal, vem orar comigo e tal, e é ela que está falando, mas aquela voz que está falando por detrás dela é um espírito. Eu tenho, irmãos, esse dom desde criança. Glória a Deus, porque eu tenho um coração muito mole. Se Deus não tivesse dado isso para mim, eu tinha tomado mais facada nas costas, sendo que eu já tomei. Então às vezes você está assim: não, eu quero abençoar uma obra, eu quero ajudar alguém. Aí a pessoa vem e conta uma história, você se compromete. Eu estou dando exemplos, tá? Ou alguém fala: eu estou passando uma luta, vem me ajudar. Eu estou falando que você tem que ser insensível à dor das pessoas, mas estou querendo dizer para você: você precisa discernir qual espírito está por trás da fala das pessoas. Isso não é julgar, isso é discernimento. Existem pessoas que querem o teu mal. Existe pessoa que quer teu marido, que quer tua esposa, que quer teu dinheiro, que quer teus filhos, quer o teu ministério, quer a tua felicidade. Por que elas são más? Porque elas estão debaixo de influência de demônios. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os espíritos que atuam por detrás dessas pessoas. Quantos estão entendendo? Então nós temos que saber guardar nossa casa, nós temos que saber guardar nosso ministério. Talvez você não, eu vou falar uma coisa, não se ofenda, talvez você não saiba, mas você está na igreja, você está aqui, está servindo a Deus, e você tem uma influência espiritual maligna na tua vida e você não sabe. Às vezes você abre a boca e maldiz, às vezes você abre a boca para amaldiçoar um filho, um marido, uma esposa, e você está sendo um ventríloco do diabo, e você não sabe. Se nós começarmos a colocar em discernimento toda a nossa vida, tudo muda. Veja só, sabe por que tem autoridade que eu prego? Porque não são só porque eu prego a verdade, mas porque tem um espírito por detrás de mim, irmãos. Louvado seja Deus, aonde eu vou, nos lugares que eu vou, as pessoas falam: eu sinto um negócio diferente na tua vida, eu sinto uma coisa diferente nos teus filhos, eu sinto uma coisa diferente na tua esposa. Nós começamos a fazer um trabalho social com moradores de rua, em apoio com a prefeitura essa semana, e os moradores de rua falaram assim, desse jeito. Não estou falando isso para vangloriar a gente não. O pastor, já vi um monte de pastor aqui, já levou em igreja, mas eu nunca senti nada, mas eu senti um negócio diferente na vida de vocês. Não é o que você fala, mas é a autoridade que você carrega. Eu conheço homens que pregam a palavra, mas muito melhor do que eu. Mas sabe qual que é o problema? O espírito que está por trás dele, a autoridade que ele carrega. Se você entender isso, se você levar a autoridade de Deus na sua vida, tudo muda na sua vida. A autoridade que você carrega. Diga comigo, qual autoridade eu tenho carregado? A palavra de Deus diz que quando ele chegou lá, ele viu esse espírito de adivinhação, e que ela ia adivinhando as coisas. A palavra adivinhando as coisas significa proferir encantos. Ela encantava as pessoas a proferir encantos, e as pessoas se apegavam naquela palavra. Você sabe que naquela época tinha pessoas que a esperança delas, elas se apegavam na palavra dessa mulher, crendo que ela era de Deus. Você imagina, a Bíblia fala que Paulo virou e expulsou o demônio dela. Sabe o que aconteceu? Em vez da cidade levantar ele, você libertou nós. Levaram Paulo e Silas presos, arrancaram a roupa deles e deram uma coça neles. Está escrito aqui, irmãos, verso 19 em diante: vendo os seus senhores que foi desfeito a esperança do lucro. Eles se alimentavam, tinham lucro através do que?
da esperança das pessoas. Venham, façam a campanha, não sei o que, e você será próspero. Está alimentando o quê? Igrejas que lucram através do quê? Da sua esperança. Mas o Espírito que está por trás dele não é o Espírito de Deus. Quem está entendendo? Aí o que aconteceu? Agarraram Paulo e Silas, arrastaram até a praça, na presença das autoridades, e levando pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. O que eles estão falando? Nós queremos continuar no erro, nós queremos continuar debaixo da influência desse espírito. Levantando-se uma multidão unida contra eles. A multidão ficou contra quem? Eles. Se eu prego a verdade debaixo do espírito da verdade, o povo fica contra quem? Eu. Se os apóstolos, os bispos, os vice-deus da vida pregam o que pregam e pedem dinheiro, o povo dá, aplaude, passa a toalhinha, e o cara fala: sai de perto de mim, dá licença. Quantos estão entendendo? Por causa do príncipe deste mundo que cegou o seu entendimento. Aí o que fizeram com eles? Vamos ver aqui. Rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha só, irmãos, aquela cidade estava presa por um espírito de engano, mas ela quis continuar no engano. Sabe o que eu ganho em troca de pregar a verdade nos lugares que eu vou, e muitas vezes para as pessoas aqui? Indiferença, rejeição, crítica. Pensa só com todo o seu coração, da onde você veio. Muitas vezes pregou coisa errada, engano. Você dava mais valor de onde você veio do que onde você está agora. Você vestia mais a camisa, você ofertava mais, você estava mais presente, você era mais carinhoso com os líderes, com os pastores. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estava conversando com um pastor essa semana, e nós estávamos conversando a mesma coisa. Ele falou: Diego, eu tenho entendido uma coisa. Nós temos que ser que nem Paulo e Silas, meu irmão. Vão bater na gente, vão rasgar minha roupa, vão descer o cacete na gente. Vai ter momentos que nós vamos passar por privações, mas nós temos que estar decidindo: nós vamos pregar esse evangelho. Acabou. Porque nós carregamos uma autoridade, nós carregamos um espírito conosco, que é o Espírito de Deus. E a Bíblia fala, se você puder ler depois, né? Todo mundo fala no verso 33: quando amanheceu, eles enviaram para o Sérgio de Justiça, e com as seguintes ordens de liberá-lo, e colocaram eles para fora, né? Pediu desculpas para eles e mandaram eles embora. Isso foi só mais uma das vezes que Paulo foi preso com Silas, sem falar outras que ele ficou preso, ficaram cantando, as cadeias se quebraram. Por que Paulo e Silas não ficaram tristes com a reação daquelas pessoas, com a indiferença delas, com a rejeição delas, com a ingratidão delas? Porque eles carregavam uma autoridade com eles. Você reconhece uma pessoa que tem autoridade dessa forma. Daniel tinha autoridade, José tinha autoridade. Pela misericórdia de Deus, eu tenho autoridade, e eu desejo que você tenha essa autoridade também. Que você não seja uma pessoa inconstante, que você não goste de ser enganado, e diga: não, você que está querendo tirar a venda dos meus olhos, sai de perto de mim, prende ele, bate nele, trata ele mal. Não, irmão, nós estamos aqui para tirar vendas. Qual autoridade você quer carregar com você? A Bíblia fala no verso 18 que ela repetia isso durante muitos dias, e Paulo ele se indignou e voltou-se para falar com o Espírito. A palavra aqui, indignando-se, voltou-se, lá no original significa ele voltou-se para reverter. Lá no grego significa reverter. Paulo, ele, com a autoridade que Deus deu, ele foi para reverter a condição daquela mulher.
Todo mundo usufruía daquela mulher. Ela também era vítima, ela era escrava daquele demônio, escrava da cidade, escrava dos senhores. A única pessoa que quis ser liberta foi ela. Porque quem mais deve, quando é perdoado, é mais grato. Ela foi liberta. Paulo virou para reverter a situação dela e ordenou que aquele espírito saísse. E saiu na hora. Ele não ficou repetindo 30 vezes, 100 vezes. Ele não fez entrevista com o demônio. Tem que fazer entrevista com o vampiro. Tem igrejas que fazem entrevista com o demônio. Quer ver? Traz ele rastejado até aqui. Agora pula com o pessoal. Agora faz isso para vocês verem que eu sou homem de Deus, que eu tenho autoridade. Qual espírito está por trás desse pastor? Ridicularizando aquela pessoa que é vítima daquele espírito. Vocês precisam começar a acordar a igreja e não valorizar as pessoas só pelo que elas dizem, mas pela autoridade que elas carregam. Porque Jesus, ele tinha 12 discípulos, ainda traiu ele, ficou com 11. Ninguém dava ouvido para ele, mas ele era o filho de Deus. Hoje todo mundo sabe que ele era o filho de Deus. Uma igreja, ela não é potente pelo número de pessoas que frequentam ela, não, mas pela autoridade que ela carrega. Quantos estão entendendo isso? É a autoridade que você decide carregar. Eu fico vendo às vezes esses vídeos, eu fico com pena dessas pessoas que são enganadas. Traz aqui, é a pessoa arrastando. E todo mundo, como ele é homem de Deus. Ele não é homem de Deus, sabe por quê? Porque ele está ridicularizando uma pessoa que é vítima de um espírito maligno. Se ele fosse homem de Deus, ele teria compaixão por ela. Ele fala, sai em nome de Jesus. Ou então falava, leva essa moça para ir numa sala de aconselhamento, faz o trabalho lá com ela, ora com ela lá. Quantos estão entendendo? Uma pessoa que tem a autoridade de Deus, ela não precisa usar da autoridade para mostrar quem ela é. Porque o diabo tentou fazer isso com Jesus. Se você é o filho de Deus, ordene que essa pedra se torne em pão. Se você é o filho de Deus, desprega dessa cruz e desce. E nós temos visto uma igreja que tem carregado esse tipo de autoridade, de mostrar que é. As pessoas gostavam daquela mulher porque ela adivinhava. O que é adivinhação? Nada mais do que dizer a verdade, mas por trás com uma motivação de dizer o que você quer ouvir. Adivinhação é falar o que você quer ouvir. Como que começou esse espírito de adivinhação? Começou lá em 1 Samuel 28. A primeira vez que a Bíblia fala desse tipo de espírito de adivinhação. 1 Samuel 28. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Glória a Deus. Aqui conta, eu não vou ler tudo que vai demorar, a história de Saul. Quem lembra do rei Saul? Aquele que era antecessor de Davi. A Bíblia fala que Deus mandou Samuel falar com Saul: olha, o Espírito de Deus saiu de sobre você. Você não está mais debaixo da autoridade de Deus. Você não carrega mais a autoridade de Deus, porque você pecou e não se arrependeu. E aí a Bíblia fala no verso 6 que Saul consultou a Deus, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por profetas, e nem pela Urim e Tumim, que eram duas pedras que Deus usava para dar confirmações. Explicou outro dia isso, que ficava no peitoral do sacerdote. Deus não falou mais com Saul. Deus não deu mais direção para ele, nem por sonhos, nem por profetas. Quer dizer, quando uma pessoa, presta atenção aqui, presta atenção por favor. Quando uma pessoa está em pecado, automaticamente, enquanto ela não se arrepende, o que acontece? Rompe o relacionamento dela com Deus, rompe a comunicação, rompe a intimidade. E aí Saul não se arrependeu e ainda assim queria a direção de Deus. Por quê? Ele não queria Deus, ele queria o benefício de poder ter a direção de Deus, porque a direção de Deus ela é certeira. Então ele procura pelos profetas, ele procura através de sonhos, e Deus não fala com ele. Tem gente que é assim, ela está no erro, ela está no pecado, a gente está pregando para ela: filho, filha, faz assim, faz desse jeito que eu estou te falando. E ele não quer, ou ela não quer se arrepender, e quer que Deus fale com um sonho. Até come feijoada meia-noite para ver se Deus fala com ela de noite. Ai, Deus está falando comigo. Não, irmão, é o caldinho que você comeu de mandioca, com bacon, com tudo. Está dando pesadelo, está dando congestão na você. Veja só, eu não estou ridicularizando. Irmãos, se tem uma pessoa que crê nos dons, sou eu.
Eu estou ridicularizando a imaturidade das pessoas em relação aos dons. E então nós começamos a viver a nossa vida debaixo de um sonho, debaixo de um sentimento. Eu estou achando que o pastor não olhou para mim essa semana, então ele não está. Então eu acho que eu não tenho mais atenção dele. Eu acho que eu não estou firme na igreja. A gente cada hora está de um jeito. Deus não quer pessoas assim. Deus quer que nós tenhamos discernimento. Falar, não, esse sentimento que está vindo na minha vida não é de Deus, do diabo. Em nome de Jesus, sentimento de derrota, sentimento de inferioridade, eu ordeno em nome de Jesus, sai. Uma vez só, ele sai. Você não precisa entrevistar ele, perguntar qual roupa que ele vai usar, da onde que ele é, qual macumba que foi feita. Não, manda ele embora. Quantos estão entendendo? Você acha que eu não enfrento ataques? Existe uma diferença entre possessão e ataque. Você acha que eu não recebo setas? Que eu falo, não, isso aqui sai em nome de Jesus. De abatimento, de desânimo, eu recebo. Mas eu tenho discernimento de fazer o quê? Sai. Você já imaginou que perigo que é para um pastor que prega usar de adivinhação para pregar? Eu estou olhando para o Júlio, estou achando que ele não está muito bom, então vou pregar uma palavra para dar indireta, para ver se move ele. Quem está entendendo? Isso é adivinhação. Isso é um espírito. Irmão, se eu fizer um negócio desse, Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Isso é maligno, irmãos. Pessoas que usam do altar para mandar recado. Mas às vezes o pastor está pregando uma coisa que tem a ver com a minha vida. O dia que eu pregar uma coisa que não tem a ver com a sua vida, você tem que ir para outro lugar. Você tem que comer de outro pasto, que aí você não está tendo comida aqui. Quantos estão entendendo? A palavra tem que vir de encontro com você. Agora você tem que ver qual espírito que está por trás disso. Deus está me usando para trazer uma palavra para direcionar a sua vida. Eu estou usando do púlpito para mandar um recado para você. O problema não é o que as pessoas dizem para nós. O problema é como nós discernimos. Já viu uma frase assim, ó? Não é o que eu falei para você, mas o que você entendeu do que eu falei para você. É o que você entende. É o que você compreendeu. Saul, ele estava em pecado. Ele não quis se acertar com Deus. Ele fez o quê? Eu vou achar o plano B. Eu vou procurar uma feiticeira, uma médium. Mas antes ele tentou, ele orou. Deus não falou com ele com sonhos, nem com profetas. Deixa eu te falar, enquanto você não consertar a sua vida, Deus não vai falar com você. Não adianta você arrumar outro jeito. Não, o pastor não fala mais comigo. Eu vou lá naquela irmã fulana de tal, lá na casa tal, aquela hora, e Deus revela as coisas para ela. Toma cuidado com isso, irmãos. Porque se você não está reconhecendo a autoridade da igreja local, e você está procurando outro tipo de autoridade, então quer dizer que alguma coisa está errada. Você está fugindo de um conserto. Saul fugiu de um conserto para fazer do jeito dele. Não, eu quero que Deus fale comigo. Já que ele não quer falar comigo, eu não quero consertar, eu vou arrumar outro jeito. E aí mais para frente mostra ele mandando os caras procurar uma feiticeira. No verso 7: Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e me consulte. Aí no verso 8: Saul disfarçou-se, vestiu com outras roupas e foi com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. Ela disse: Peço-te que adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Ele começou a pedir para que ela usasse de influência diabólica, maligna. Existem pessoas que estão tão obstinadas por ter uma resposta, que não importa de qual espírito que vem a resposta, ela quer a resposta. Quantos estão entendendo? Tem gente que não vai na macumba, mas vai na igreja evangélica fazer campanha para ter um marido em 7 dias de volta. Ela não vai na macumba pagar para o feiticeiro fazer uma macumba, vai no pastor. Pastor, eu tenho desespero quando eu vou nessas igrejas pregar, e aí a pessoa ora para mim. Eu falo: mas sobre o que você quer oração? Não, ora para mim. Aí eu oro. Aí eu estou orando, na hora que eu estou orando assim, pô. Aí na hora que eu abro o olho, a pessoa está assim mesmo. O que foi? Deus não te mostrou nada, não? Nossa, tem que ter uma paciência, irmão, com as pessoas. Aí eu olho assim: o que você quer que Deus me mostre? O que é? Não, se Deus mostrar alguma coisa, você me fala.
Tá bom. Aí eu oro, Deus não me mostra nada, em nome de Jesus. Só para deixar passar raiva, não mostra nada para mim não. Irmão, se o Espírito Santo de Deus vir me entregar uma revelação e eu tiver que falar, eu falo. Mas a gente não pode ficar dependente disso. A gente não pode chegar e falar assim: pastor, ora para mim. Deus falou alguma coisa, você fala para mim. Tem gente que acorda, né? Acorda e já manda mensagem assim, exemplo. Estou falando o que acontece comigo. Eu estava orando essa noite, fala para mim, Deus falou alguma coisa para você. E você acordou assim: não, eu dormi a noite inteira. Dormir que é uma beleza. Mas não é possível. Sabe, as pessoas parecem que é atormentada. Sério, irmãos. Sabe por quê? Espíritos malignos. Você precisa discernir isso. Você precisa dizer: a palavra me é suficiente. Quem aqui eu já fui usado por Deus para entregar uma palavra para você e acontecer uma visão, um sonho? Levanta a mão, bem alto. Um sonho, uma palavra de cura, uma palavra de visão. Levanta a mão bem alto. Quantas pessoas olham para você ver? Mas é necessário que todo culto aconteça isso? É necessário que eu sempre tenha que ter uma palavra para te dar? Quantos estão entendendo? Nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Nós estamos fugindo daquilo que realmente importa para corrigir a nossa vida, que já é visível, pautado na palavra, e queremos algo mágico. Lembra de Paulo e Silas, irmãos? Eles foram humilhados. Você imagina alguém arrancar minha roupa na praça pública e bater em mim? Meus filhos e minha esposa veem. Por quê? Porque eu expulsei um demônio de uma pessoa que pregava aqui e curava todo mundo e adivinhava a vida de todo mundo. E essa cidade não queria ser liberta. Eu sinto muitas vezes que o que está acontecendo comigo aqui em Pouso Alegre é isso. Só não arranca minha roupa e não leva na praça e bate em mim. Mas eu sinto isso, a rejeição. Ah, você é lá da igreja do Vassoura. Ah, a igreja lá? Ah. Por quê, irmãos? Porque nós temos carregado uma autoridade. Qual autoridade? A palavra da verdade. O diabo falou a verdade. Eles estão trazendo a palavra da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Eles carregam uma autoridade com eles. E eles pregam o caminho de salvação. Aí Paulo virou e falou: você está falando verdade, mas você é aquele que não pode usar da verdade para enganar as pessoas. Eu não vou permitir isso. E expulsou. Nós não podemos permitir que as pessoas usem do título de evangélico, usem da palavra para poder se respaldar nisso, para enganar pessoas. Nós temos, irmãos, que desmascarar. Nós temos que chegar e falar assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Nós temos que corrigir nossos irmãos que ainda têm esses costumes ruins, esses costumes errados, esses costumes de engano. Quantos estão entendendo? Você precisa ser liberto. A palavra tem que ser suficiente. Eu sei quando a igreja está sendo bombardeada por espíritos malignos. Eu sei. Eu falei para a Daniela esses dias. Falei: a igreja está assim, ó, que nem um avião decolando. Daqui a pouco está assim. As pessoas são inconstantes. Aí falta uma semana, falta duas, falta três. Aí já vem na igreja assim. O jeito de sentar eu já sei. A pastora: vamos ajoelhar para orar. Aí a pessoa: eu já falei, já está contaminado. Já azedou já o pé do frango. O jeito de vocês louvar, eu falo aí para você ver, Dani. Por quê? Qual a autoridade que você carrega? Qual o espírito que está influenciando você? O príncipe desse mundo ou o príncipe da paz? Por que você tem ficado enfermo? Por que tem passado tantas lutas? Porque você é rebelde. Já teve gente aqui na igreja, não está mais congregando aqui, graças a Deus, que congregava aqui, eu pregava a palavra, falava: é isso que precisa para mudar a sua vida. A pessoa saía daqui, ia lá no fulano de tal, necromante, gospel, dava oferta, e a pessoa sapateava, falava as coisas, e ela saía de lá acreditando em tudo que a pessoa falava. Quantos estão entendendo? Quando você recebe a palavra, e essa palavra não é suficiente para mudar a tua vida, você está debaixo de uma influência maligna.
Quantos estão entendendo? Você está. Você precisa ser liberto. O diabo está enganando você. Esse espírito é chamado pelos romanos antigos gregos, espírito de pitonisa. O mesmo espírito que atuou em Satanás ali, ó, quando enganou a mulher. Espírito de sedução, de engano. Você já parou para pensar que quando você prega a verdade para a pessoa, ela fica com raiva de você? Mas se você fala coisas que as pessoas querem ouvir, essas igrejas estão cheias. Mais cheias, irmãos. A arrecadação financeira altíssima. Sabe por quê? Espírito de pitonisa. O Senhor Jesus, Ele nos alertou sobre isso. Eu quero ler alguns textos para aguçar o seu entendimento. Jesus, Ele falou conosco algumas coisas. Veja só. Lucas capítulo 10, verso 3. Eu vou ler alguns textos. Quando a gente fala de falso profeta, não é somente a pessoa que está no altar pregando. Falso profeta é qualquer pessoa que tem uma mentalidade errada, influenciada por um espírito maligno, que possa influenciar outra pessoa. Lucas 10, verso 3 diz assim: portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O Senhor Jesus vira e fala: olha, vocês vão nessa caminhada, nesse ministério de vocês, vocês estão indo como cordeiros para o meio de lobos. O que é isso? O lobo, ele não tem força para lutar contra um lobo. A ovelha não tem força, o cordeiro, para lutar contra um lobo. Ela é vítima daquele predador. Só que a palavra de Deus diz, aqui também no verso 7 de Mateus, capítulo 7, verso 15. Jesus já tinha orientado o povo, os discípulos que ele estava comissionando, de que eles iam encontrar lobos. O que são lobos? Quem são os lobos, Gil? Mateus 7,15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Quem são os lobos? São falsos profetas e também são lobos disfarçados de ovelhas. Não está falando propriamente de quem é pastor, está falando também aí, ó, de ovelhas. Dá uma beliscada no irmão que está do seu lado. Se você fizer é porque ele é lobo. O que Jesus está falando? Olha, eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. O que está querendo dizer? Vocês estão indo num caminho perigoso, vocês têm que estar atentos. Aí depois Jesus fala: quem são os lobos? São falsos profetas. Quem é falso profeta? Deixa eu te falar, a palavra profeta é a mesma palavra no grego para adivinhador. Sabia disso? Ou é um profeta que está debaixo do Espírito de Deus, ou é um profeta que está debaixo do Espírito de adivinhação, do Espírito maligno. É a mesma palavra. Profetizar e adivinhar é a mesma palavra. Por quê? Coloca de novo lá o boneco lá, por favor. Se eu estou debaixo de um espírito de adivinhação, né? Quem está falando comigo? Quem é a voz que está passando por mim? Se eu estou debaixo de um espírito de adivinhação, do príncipe desse mundo, do diabo. Se eu estou debaixo do Espírito de Deus, sou um profeta, de quem é a voz que está passando por mim? O Espírito Santo. Essa imagem serve para os dois. Então ele está falando aqui, o falso profeta é o quê? Aquele que usa, que leva uma autoridade falsa, uma autoridade de um espírito maligno. Tome cuidado com eles, porque eles têm a capacidade de parecerem que são ovelhas, mas são lobos. Esses dias eu coloquei no Facebook, né? Existem falsos pastores, falsos mestres e também falsos irmãos. A gente gosta de apontar o dedo, né? Esses falsos pastores, está cheio de falsos, mas está cheio, irmãos, de falsos irmãos. Porque tem um falso pastor pregando lá, mas tem uma igreja cheia de 2.000, 3.000 falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? Aqueles que estão debaixo de uma influência espiritual maligna, de adivinhação. Ele vai virar e falar para você assim: não, isso aí que o pastor pregou não tem nada a ver, o Senhor te ama,
Continua assim, Ele tem misericórdia de você. Uma hora Ele vai te ajudar, uma hora Ele vai tirar dessa. Aí Jesus volta e você fica. E a gente chega e fala: olha, fica livre do pecado, eu estou com você, vamos orar junto, vamos andar junto. Você precisa ficar liberto dessa área da sua vida. A palavra de Deus está falando aqui, olha, tem autoridade de Deus, eu vou orar com você, você vai ser liberto. Quantos estão entendendo? Você precisa entender quem é que está orientando a sua vida. São falsos profetas ou verdadeiros profetas? Quem toca na tua vida? Aí, pastor, mas o cara ou aquela pessoa falou que está na Bíblia, falou até bonito, tá, mas qual que é o espírito que está por trás dele ou dela? Qual é a intenção? Quantos estão entendendo? É isso que você tem que discernir. Jesus falou: estou enviando vocês num caminho que está cheio de lobo. E quem são os lobos? Jesus é tão bom que ele explica: são os falsos irmãos, que aparentam que são irmãos, mas são lobos, devoradores. Qual é a característica do falso irmão? Qual é a característica principal do falso profeta? Ele é devorador, ele é carrapato, sanguessuga. Ele quer só se beneficiar do relacionamento com você. Ele quer se beneficiar do relacionamento com você. Ele não quer que o seu relacionamento com Ele sirva para contagiá-lo e transformá-lo. O que Jesus fazia? Ele andava com Pedro, com Tiago, com João, e o caráter de Jesus era impregnado neles. E Judas, que era um falso discípulo, uma falsa ovelha, queria só o quê? Usufruir da caminhada com Jesus. Pegava da bolsa das ofertas que a missão de Jesus ganhava, ele era tesoureiro, e roubava. Quando aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro no pé de Jesus, que é isso? Que dinheiro desperdiçado. Podia ter vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. Por que ele estava falando isso? Porque estava preocupado de ter mais oferta para pôr mais dinheiro no bolso dele. Devorador. Qual o espírito estava por trás? Um interesse. Ele andava com Jesus por interesse. Quantos estão entendendo? Tem pessoas que estão na sua vida e elas continuam na tua vida. Mas coitadinho dela, se eu abandonar ela não vai mudar. E você fica sustentando essa pessoa. Essa pessoa nunca vai ser liberta. Sabe por quê? Você está alimentando um carrapato, está alimentando um devorador na sua vida. A minha sogra tinha uma empregada, e a gente falava para ela: ô dona Luz, essa mulher ela não gosta da senhora, ela só quer saber do seu dinheiro. A gente chegava lá em Belo Horizonte, a casa da minha sogra, passava a mão assim, não. Olhava assim, estava limpinho, mas você passava a mão, sujo. O banheiro, ela passava um paninho. Ela ganhava para fazer a faxina, e ela fazia só dar uma tapeada lá, porque a minha sogra não ficava o dia todo em casa, ela ficava trabalhando. E a Daniela falava: olha, que está enganando minha mãe. E a gente falava: minha sogra, mas coitada, tadinha dela, ela tem isso, ela tem aquilo. Quantos anos carregou essa mulher nas costas? Mais de 20 anos, só mamando na teta da minha sogra. Ó. Aí minha sogra morreu. Pergunta se liga, dá um telefonema para Daniela. Ai, Daniela é como uma filha. Daniela não sei o quê. Ai, você precisa de mim. Nunca mais telefonou. Sumiu, desapareceu. Essa pessoa, ela amava minha sogra de verdade? Existem pessoas que nós carregamos na nossa vida que não deveríamos estar carregando. Era para outras pessoas estar conosco, usufruindo da bênção que nós temos. Era para outras pessoas estar sendo honrada. Era para outras pessoas estar se alegrando com a gente. Era para outras pessoas estar comendo na mesa com a gente. Mas a gente está carregando gente que não merece. Gente que tem um espírito de engano. Quem está entendendo? Você está entendendo essa palavra? Em nome de Jesus. E você precisa ter discernimento, irmão. Você precisa acordar, irmã. O Senhor falou: olha, você vai. Jesus está falando: você vai num caminho e você é ovelha, você é puro. Mas nesse caminho vai ter lobo disfarçado de ovelha. Você tem que estar atento. O que Jesus está falando? É um risco para você se você não perceber. É isso que Jesus está falando. Há riscos nesse caminho, nessa caminhada comigo. Por isso você só pode ir se você carregar uma autoridade. A Bíblia fala em Lucas 9, verso 1, Jesus ele deu essa autoridade. Fala: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas. No original está escrito:
havendo convocado os 12, concedeu-lhes virtude e poder. Aquela mulher, quando tocou em Jesus, aquela da hemorragia, Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Jesus está falando: olha, vocês vão num caminho perigoso, vai ter gente falsa, que parece ser uma coisa, não é, parece que é ovelha, mas é lobo, e vocês só vão ter garantia nesse caminho se vocês receberem essa autoridade. Leva com vocês essa autoridade. Então, quando você discerne que aquela pessoa é um espírito maligno, você fala: eu te repreendo em nome de Jesus. E se a pessoa não quiser libertação, tira ela da tua vida, irmão. Não deixa ela conviver com seus filhos, não deixa ela conviver com o teu marido. Você sabia que você vai conversar com as pessoas, maiores casos que teve de adultério, de amantes, são mulheres que viviam dentro da casa, do convívio do casal. Mulheres da confiança. Pessoa que você nunca imaginou, é aquela lá que quer pegar o seu marido. É desse jeito. Porque você não teve o que? Discernimento. Olha para o teu irmão e fala assim: discernimento. Você precisa de discernimento. A palavra fala eu vou ler alguns textos e nós já vamos encerrar, tá? Hebreus 5,14 diz. Hebreus 5,14. O irmão vai colocando aqui, se não der tempo de vocês abrir, vai lendo aqui. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vou repetir: o alimento sólido é para os adultos. O que é o alimento sólido? A palavra viva, cheia do Espírito, e as quais pelo exercício constante. O que é isso? Você tem que tornar uma prática, comer essa palavra todo dia, desejar essa palavra, tem que fazer parte da sua dieta espiritual. O uso contínuo dessa palavra te dá a capacidade de discernir o bem e o mal. Quando alguém chegar em você e fala: não, isso aqui é mal, aquela pessoa falou isso para mim, mas ela não quer o meu bem. Deus está me mostrando aqui. Por que está te mostrando? Porque você come da palavra, você está cheio de Espírito. Você não vai na alma, você não vai na emoção. Eu fiquei essa semana ajudando lá na casa social. No primeiro dia eu fiz tudo errado. Eu levei roupa, levei as coisas. Que chegou na porta, o portão estava fechado. Me dá uma roupa aí e tal. Fui dando, eu achando que eu fiz um grande negócio. A mulher que trabalha lá já há alguns anos falou: aquele lá que você deu a roupa, vai lá na terrada agora trocar aquela jaqueta que você deu em troca de droga. Eu achei que eu estava ajudando ele. Ela falou: você acabou de prejudicar ele. Por quê? Eu fui na alma. O que eu tinha que fazer? Entregar para aquelas mulheres que conhecem e ver quem realmente necessita distribuir. Agora eu aprendi. Por quê? Eu não tinha a prática de fazer esse trabalho igual eles têm. Da mesma forma que nós, como autoridade de Deus, tem discernimento espiritual, estamos ensinando vocês. Amém? Por isso que quando você fala para mim: pastor, nós precisamos fazer isso, tá bom, eu vou orar. Porque se Deus não falar comigo, eu não vou fazer, irmãos. Eu te amo, ó, beijo para você, mas não vou fazer. Eu preciso obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Tiago capítulo 1 verso 5. O que fala aí? Leiam bem alto, por favor. O povo começou a ler na metade, né? Graças a Deus. Mas amém. O povo começa: vocês estão com preguiça, né? Pelo amor de Deus. Leiam de novo, por favor. Amém. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons do Espírito. E olha um dos dons. 1 Coríntios 12 fala assim, verso 8 em diante: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé,
e há outro o mesmo Espírito, dom de cura, e há outro operação de milagre, há outro profecia, e há outro dom de discernir espíritos. Muito importante esse dom. Por quê? Para você discernir o espírito que está por trás da atitude, das palavras daquela pessoa. E você já descobriu nessa manhã que também o diabo fala a verdade. Ele é o pai da mentira, mas às vezes ele usa a verdade. Então é muito importante, porque você é uma ovelha pura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas você está num caminho que está cheio de lobos, devoradores que estão disfarçados de ovelha como você. Então como que você vai saber quem é lobo e quem é ovelha? Através do discernimento espiritual. Você precisa orar e pedir esse dom. Você precisa buscar isso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fica de pé no teu lugar. A palavra discernimento no original significa diagnóstico. Vem na palavra grega diagnosis, que significa diagnóstico. Deus quer que você receba esse dom para você ter um diagnóstico espiritual de com quem que você está lidando, quem são as pessoas que você está lidando. E você tem que usar esse diagnóstico também em sua vida. Você tem que orar: peraí, isso aqui é de Deus, isso aqui é da minha carne, isso aqui é algum espírito. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós queremos orar em o teu nome. Repreendemos, Senhor, todo espírito que possa estar atuando em vidas aqui, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, espíritos de doença, espíritos que têm aprisionado as vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu ordeno a esse espírito que está atuando nesta vida agora, que abandone a vida dele, que abandone a vida dela, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito maligno de depressão, espírito de desânimo, espírito familiar, em nome de Jesus, saia. Espírito de abatimento, doenças que têm se repetido ao longo das gerações, nós ordenamos agora. Coloque a mão sobre a tua cabeça. A cabeça é o lugar de autoridade. Senhor, vem com teu sangue agora, Senhor. Vai queimando, Senhor, todo espírito maligno, espírito de engano. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Perca as suas forças agora. Perca suas forças agora. Em nome de Jesus eu te ordeno. Assim como Paulo tinha autoridade, ele ordenou, e aquilo que estava em oculto veio para fora, eu te ordeno: saia em nome de Jesus. Saia desta vida em nome de Jesus. Espírito maligno de confusão mental, de câncer, eu te ordeno: saia em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados, e irão expulsar os demônios e serão libertos. Em nome de Jesus eu te ordeno: todo mal, todo abatimento, todo desânimo, saia em nome de Jesus. Espírito que escraviza no pecado, na mentira, na violência, no ódio, saia em nome de Jesus. Por um caminho você entrou, por 7 você sai. Nós liberamos a palavra de cura, nós liberamos a palavra agora de ordem neste lugar. Que os espíritos malignos não têm poder neste lugar, não tem poder sobre estas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que se sente preso, você que está sentindo durante a oração algum mal-estar, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero pôr minhas mãos sobre você. Em nome de Jesus. Você que sentiu mal-estar, você que sentiu preso, o seu corpo pesado, como se estivesse pesando.
Vem aqui à frente, nós queremos orar. Eu não vou orar depois do culto, só vou orar agora. Tá bom? Em nome de Jesus. Só desejo meu Senhor. Eu só desejo. Você que está com alguma enfermidade, alguma doença, venha também em nome de Jesus. Eu só desejo meu Senhor. Eu só desejo meu Senhor. Por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor. Eu só desejo meu Senhor. Adore ao Senhor. Desejo meu Senhor. Aleluia. Santo, a minha vida eu só te desejo, eu só te desejo, eu só desejo meu Senhor.
desejo meu Senhor. Pega as tuas mãos e diga: por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor. Eu só desejo meu Senhor. Toda a minha vida eu só desejo meu Senhor. Eu só desejo meu Eu só desejo meu Senhor. Toda a minha vida só desejo meu. desejo meu Senhor. Eu só desejo meu Senhor. Toda a minha vida só desejo meu Senhor. Toda a minha vida eu só desejo meu Senhor. Toda a minha vida eu só desejo Senhor. Eu só desejo meu Senhor. Toda a minha vida eu só desejo Senhor. Eu só desejo meu Senhor. Eu só desejo meu Senhor. Por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor. Declara, igreja, eu só desejo meu Senhor. por toda a minha vida desejo Meu Senhor. Eu te desejo. Faz uma oração agora de aliança com Deus. Faz uma oração de aliança com Deus. Senhor, eu vou te servir. Eu não vou me deixar ser enganado mais por nenhum espírito que engana a minha alma, que influencia a minha alma, que mente para mim, ou até mesmo usa a verdade contra mim. Em nome de Jesus, ore. Fala: Senhor, eu quero discernimento. Eu quero discernimento, Senhor. Eu quero autoridade. Qual é a autoridade que você quer carregar? Qual é a autoridade que você quer carregar? Você pode ser um cordeiro e andar no meio dos lobos e vencer, se você for encaminhado com a autoridade de Jesus. E eles colocavam as mãos sobre os enfermos e eram curados, colocavam as mãos sobre os encarcerados e eram libertos. O próprio Paulo virou e disse: eu te ordeno, saia. E imediatamente saiu. Carrega essa autoridade. Não carrega o espírito familiar da tua família, não carrega a emoção da tua família. Carregue essa autoridade de Deus. Carrega a autoridade sobre demônios, sobre espíritos enganadores. Carrega essa autoridade sobre a enfermidade. Em nome de Jesus. Eu só desejo meu Senhor. Desejo meu Senhor. Eu só
desejo meu Senhor, por toda a minha vida. Desejo meu Senhor, eu só desejo meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sobre o teu corpo, receba a cura em nome de Jesus. Sobre aqueles que estão enfermos na tua casa, receba a cura em nome de Jesus. Sobre toda enfermidade nos pulmões, nos brônquios, nas vias respiratórias, em nome de Jesus nós cobrimos esta igreja, cobrimos as crianças, os jovens, os casais, os idosos, que nenhuma enfermidade, que nenhum vírus, que nenhuma bactéria terá poder sobre o corpo desta igreja. Assim como Paulo foi picado por aquela serpente, ele não morreu. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós recebemos essa autoridade, nós carregamos essa autoridade conosco. Nós queremos carregar, Senhor, essa autoridade, em nome de Jesus.